Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Com a graça de Deus, estamos juntos nesta belíssima manhã de quinta-feira, hoje 4 de janeiro, dia da Abriografia. Você que está conosco nesta manhã deve estar lembrado, neste comecinho de semana, neste início de ano novo, nós estamos trazendo uma importante sobre a biografia de Jó. Este homem cujas páginas das Escrituras Sagradas faz uma referência da maneira como ele se comportava, como ele andava, como ele vivia, e dizer para Satanás: viste meu servo Jó? Ninguém há na terra ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nós estaremos dando continuidade a esta mensagem em o nosso programa, lembrando que devemos começar o ano assim. Este ano novo que estamos recebendo, devemos imitar a vida de Jó. Até porque nós estamos vivendo num mundo desacreditado, num mundo em que ninguém tem realmente se comportado como a exemplo de Jó. Pelo contrário, nós deixamos o ano velho para trás, cheio de escândalos, cheio de muita violência, e nós precisamos de mudar a história. E poderemos mudá-la através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Abacuque, no capítulo 3 do seu livro, que tem o próprio nome, versículos 17 a 19, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz com que os meus pés, eles sejam comparados como a da corça, e faz com que eu possa andar altaneiramente. Louvar a Deus quando tudo vai bem é uma coisa, é uma situação muito confortável, cômoda. E outra coisa completamente oposta é louvar a Deus e glorificar a Deus, mesmo você sofrendo todo tipo de obstáculos, de dificuldades, de conflitos, de crise, de perseguição, seja de que natureza for. E é isso que Abacuque nos diz: ainda que não haja, a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. A gente canta até um hino nos nossos cultos de adoração: o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz com os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas, ele transformou isso aqui num louvor, num cântico. Quero pedir a você que pense agora como é que você se comporta quando a tempestade cai sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, quando a enfermidade visita o seu corpo. Como é que você se comporta quando você recebe alguma luta, enfrenta alguma luta, recebe alguma afronta, passa por alguma perseguição? Como é que você se comporta? Veja como é que este homem se comportava. Lições práticas da vida, diante de tudo que este homem passou. Para completar, a mulher deste vem dizer: ó, não continua sendo fiel, não perca seu tempo, amaldiçoa esse teu Deus e morre, não vale a pena. E Jó simplesmente, ele diz: mulher, tu falas como uma louca. Falas como uma louca. Por acaso
nós não iríamos receber, só iríamos receber benesses, só iríamos receber bênçãos, só iríamos receber coisas boas, positivas, coisas que nos favoreçam. Por acaso não iríamos receber também o mal que Deus permitiu que sobreviesse sobre as nossas vidas? Porque ela disse: amaldiçoe-se teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Há um hino que nós cantamos que diz: não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Será que quando nós, na prática, passamos por circunstâncias as mais adversas, ou enfrentamos adversidades, esse cântico está nos nossos lábios, vem do coração, ou a gente canta por cantarmos quando está tudo bem, muito bem, obrigado? O hino diz: não importa as circunstâncias, somente a Ti, Senhor, eu louvo e expresso a minha adoração. Como é que nós nos comportamos? Quando você sente que as coisas estão indo negativa, de forma negativa na sua vida, a crise visita o seu lar, a crise visita o seu coração. Salmo 139, 119, versículo 176, o salmista diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Antes eu andava errado, mas foi bom ter sido atribulado. E eu quero dizer uma coisa aqui para você que está comigo nesta oportunidade. Na minha vida cristã, na minha carreira cristã, os momentos mais saudáveis, os momentos que eu tive crescimento espiritual, foram os momentos mais difíceis da minha vida. Momentos de perdas, momentos de lutas, momentos de dificuldades em todas as áreas. Esses momentos eu sinto que eles contribuíram bastante para que eu pudesse crescer e amadurecer na fé. Então Jó era um homem fiel em toda e qualquer circunstância. Será que você tem esse comportamento de fidelidade, ser fiel quando a borrasca vem, quando a tempestade, quando as turbulências vêm sobre a sua vida? Essa, portanto, é a segunda lição que nós deixamos. A terceira é que esse homem, ele era um homem temente a Deus. Era um homem temente a Deus. Observem que quando ele recebeu todas aquelas provas amargas, perda dos filhos, perda dos bens, perda da saúde, perda do apoio da esposa dele, que era quem deveria estar mais ali ao lado dele para dar força, a mulher sai-se com um conselho louco: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Este homem continuou firme, imbatível. Ele disse: temos recebido só bênçãos, e não receberíamos também o mal que Deus permitiu que sobreviesse sobre as nossas vidas? Falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, porque havia temor no coração deste homem. E o próprio Deus diz: não há homem, ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente. E o verbo temer, já foi feita uma pesquisa em toda a Bíblia, de Gênesis ao livro último Apocalipse, existe cerca de 365 vezes a palavra temer. E alguém disse que não é por acaso que há cerca de 365 vezes o verbo temer em toda a Bíblia, para que para cada um dia do ano você use essa expressão, use esse verbo temer. Não é por acaso que há 365 vezes o verbo temer está na Bíblia. É como se para cada dia você lançasse mão deste verbo e dissesse: quando amanhecesse o dia, eu vou continuar temendo a Deus. Quem pode dizer amém? Amém.
Provérbios 1,7 diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E quero dizer uma coisa para vocês: se há um versículo que eu tremo as bases para não pecar contra o meu Deus, é este versículo, Provérbios 1,7. Eu tremo as bases. E quando eu digo tremo as bases, eu penso não sei quantas vezes quando eu vejo e sinto que eu vou sofrer uma tentação e vou cair numa tentação ou pecar contra o meu Deus. Aí eu boto o pé atrás e digo: peraí, eu estou diante de um Deus vivo, presente, que está me vendo, me contemplando. Eu não posso fazer isso porque eu vou sair da sua presença. Ele cultivava uma vida de temor, ao ponto do próprio Deus dizer: ninguém há na terra como este homem, homem reto, íntegro, temente a Deus. E esse temor a Deus levava-o a se desviar do mal, que é o que o próprio Deus disse: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele tinha uma preocupação entre o que era fazer e deixar de fazer a vontade de Deus. Jesus, lá no Pai Nosso, Ele nos ensina a que nós aprendamos a fazer a sua vontade, assim na terra como no céu. E há muita gente que está preocupada em que Deus faça a sua vontade, do que antes fazer a vontade de Deus. Tanto é que nossas orações muitas vezes elas são muito egoísticas, egocêntricas, centradas na nossa própria vontade. Por exemplo, a nossa família está passando por um momento difícil. Hoje eu chorei muito, hoje de manhã, eu e minha esposa, que é uma pessoa querida, uma pessoa amada, pessoa que cativa a sensibilidade da gente. Mas eu depois cheguei para minha esposa e disse: olha, a gente não pode ser egoísta, a gente quer que ela fique conosco, que ela continue conosco, mas se Deus quer levá-la, vamos estar indo de encontro à vontade de Deus? Não, seja feita a tua vontade, Senhor. Que chegou o momento dela ser recolhida, é o melhor para ela o descanso. Não sejamos egoístas, não sejamos egocêntricos. Jó, ele era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, porque este homem estava preocupado em que a vontade de Deus prevalecesse. E sabe, irmãos, porque nesses tempos tenebrosos há muita gente vivendo uma vida dissolutamente, pervertidamente comprometida com o pecado. Sabem por quê? Porque as pessoas estão muito mais preocupadas em que os seus desejos e que as suas vontades, os seus sentimentos sejam satisfeitos. Nós estamos vivendo numa época em que os homens estão em busca do prazer, ou seja, a nossa vontade é que prevaleça, e não a de Deus, que chama-se o hedonismo. Essa é a geração hedonista. Interessa que eu esteja numa boa, que eu esteja bem, o resto que se vire. Eu estando numa boa, estou muito bem, obrigado. Essa é a filosofia de vida que as pessoas vivem nesse presente século. Infelizmente, Jó, ele não tinha esse sentimento. Felizmente, Jó não tinha esse comportamento, seja na bonança, fosse na escassez, fosse na saúde, fosse na doença, ele continuava sempre agradecendo a Deus. Obrigado, Deus, porque tu tens estado comigo. Vamos agradecer a Deus também por aquilo que muitas vezes sobrevém sobre a nossa vida, que nós degustamos como um cálice amargo, nós degustamos como se fosse uma bucha que descesse de goela abaixo, como alguém já disse. Mas observem que Jó não pensou assim. No livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versos de 1 a 6, nós encontramos uma profecia que, embora tenha se cumprido nos dias do profeta Oséias, ela tem muito a ver com os nossos dias.
Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, e a falta do conhecimento é o temor a Deus, que está ausente no século presente e na vida de muita gente, e diga-se de passagem, na vida de muitas pessoas que se dizem. Para ser mais claro, Jó era um homem temente. Que lição prática e exemplo de vida esse homem dá? Temente a Deus, que se desviava do mal. Então este homem, ele realmente é digno de que nós imitemos a sua vida. Eu sou fã de Jó. Sabe o que é uma pessoa fã? Se há um personagem na Bíblia que eu me dobro totalmente, eu digo, esse homem realmente é o homem que eu desejaria muito ser, mas que infelizmente vejo que estou muito longe de ser. Então essa é a terceira lição. Esse homem era um homem temente a Deus. Mas vamos à quarta lição e exemplo de vida. Esse homem era um homem de oração. No primeiro capítulo que eu li para vocês domingo próximo passado, diz que ele e os seus filhos se reuniam naturalmente uma vez na semana, e esse homem, eles faziam festa e se banqueteavam, comiam, bebiam, e Jó no fim do dia chamava todos, e diz o texto que ele orava por eles. E veja por que ele fazia oração, e ele oferecia também holocaustos ao Senhor, como falamos domingo próximo passado, do mesmo modo como Caim, e Abel ofereceu sacrifício, Caim ofereceu sacrifício, ofereceu oferendas ao Senhor em holocausto, enquanto que Abel ofereceu sacrifício. Do mesmo modo, diz o texto, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, e assim fazia Jó continuamente. Ele era um homem que estava trazendo a família debaixo dos seus joelhos. Um exemplo digno de ser uma lição prática de vida, exemplo de vida. Quantas vezes você ora pelos seus filhos? Quanto tempo você passa de joelhos orando pela sua família? Jó é um exemplo, deixou essa grande lição. Não só nessa circunstância, mas lá no capítulo 42, no versículo 10, diz que os seus amigos, que haviam feito muito juízo e julgamento de todo tamanho contra ele, dizendo que ele estava assim, porque ele tinha pecado, porque ele tinha feito isso, tinha deixado de fazer, etc. Diz a palavra que Jó, nessa circunstância em que se encontrava, no último capítulo 42, versículo 10, Deus mudou a história deste homem, e mudou somente por causa de uma única coisa: oração. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que ele antes possuía, por causa da oração. Enquanto os amigos dele soltavam insultos, gracejos, zombavam, faziam todo tipo de julgamento a respeito contra Jó, enquanto isso ele estava orando: Senhor, tem misericórdia, abençoe estes meus amigos que estavam murmurando, blasfemando, fazendo mau juízo a respeito dele. Veja que este homem era um homem de oração. Como é que você se comporta quando alguém fala mal de você? Como é que você se comporta, meu irmão? Como é que você se comporta
Minha irmã, quando alguém fala mal de você, quando alguém censura, quando alguém lhe critica, quando alguém, quem sabe até lhe calunia, como é que você se comporta? Você vai trocar palavras, você vai trocar, vai ser uma queda de braço, você vai trocar, você vai revidar? Não faça isso. Jesus nos disse que nós devemos orar pelos que nos perseguem, pelos que nos maltratam. Ele não manda a gente tomar as dores. Aliás, ele diz, essa semana eu estava fazendo um aconselhamento pastoral e alguém estava pensando em tomar as dores, fazer vingança. Eu digo, não faça isso. Longe de você fazer tal coisa. Por quê? A própria palavra de Deus diz, não vos vingueis a vós outros, mas dai lugar à ira que pertence a Deus. Eu retribuirei, diz o Senhor. Não tome as dores, não faça justiça com as suas mãos. Eu pedi, implorei àquela pessoa, não faça, não levante uma palha, uma pena contra essa pessoa que lhe ofendeu. Jesus manda a gente orar. Jó fez isso. Jesus manda a gente amar. Jó fez isso. E tem mais uma coisa que eu achei interessante, lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14, versículos 12 a 14, eu vou ler para vocês verem como esse homem tinha um privilégio. Esse homem tinha um tratamento, Deus tinha um tratamento VIP com Jó. Sabe o que é aquele tratamento VIP? Especial, um tratamento personalizado. Deus tratava com ele de modo assim muito pessoal. Diz o texto sagrado lá em Ezequiel, capítulo 14, versos 12 a 14, eu vou ler para vocês. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e eliminarei dela homens e animais, como juízo de Deus. Aí ele diz assim, preste atenção: ainda que estivessem no meio dela 3 destes homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Veja que privilégio esses homens tinham, principalmente tratando-se de Jó. Deus tinha um tratamento VIP especial com este homem, por causa dele ser um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, e por ser um homem de oração. Lá no livro de Tiago, nós encontramos Tiago também fazendo uma citação a respeito dele, no capítulo 5, versículo 11, onde lemos, Tiago 5:11. Preste bem atenção a esta escritura, o próprio Deus falando através de Tiago, dizendo estas palavras: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jó era um homem de oração, por isso essa lição prática e exemplo de vida deve ser imitada por mim e por você. Vamos à quinta e antepenúltima lição. Ele era um homem que mesmo em meio às perdas, ele era conformado. Tem pessoas que vivem murmurando contra Deus, tem pessoas que vivem reclamando de Deus, tem pessoas que parece que Deus, como alguém disse, já um adágio popular, Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é um adágio popular errado e furado. Deus escreve certo por linhas certas. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Agradeço a todos que estiveram conosco. E nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o nosso irmão cantor Moisés Lira, que também esteve abrilhantando o louvor pela ocasião do aniversário da igreja,
do Calvário e também do conjunto coral Saracá. Ele não recebe ordens e nem é mandado. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Ele mesmo é quem manda e faz como Ele quer. É juiz que julga todos sem ser subornado. Nunca se sente cansado, nunca se sente cansado, assim só Ele é. Deus não tem substituto, Deus não tem substituto e nem fiador. Não deve pra ninguém, não acha cobrador. Ele é absoluto e não é nada. A sala do universo inteiro é escritório dele. Não existe fila pra falar com ele. Atende essa igreja, Senhora Maria. Esse é meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é meu Deus, o som dele é claridade perto da sua glória. Esse é meu Deus, não se vê, não se ri, é superior. O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor. Não faz aniversário, porque não existe data no seu nascimento. Ele não é seguinte, não conhecimento, e a sabedoria é a onda dele. Não usa caridade, não usa caridade, não precisa secretário pra treinar seus planos. Não depende de conselho de seres humanos. Toda honra e toda glória seja dada a quem deixa. Então liga pra ele, por ele, com ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar. Esta igreja é dele, glória. Pra ele, por ele, com ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar. Quem manda em tudo é ele. Você quer ele está no comando de todas as coisas. O vento lhe obedece, a tempestade ele tem poder para acalmar. Diga, esse é meu Deus, esse é meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é meu Deus, esse é meu Deus, o som dele é claridade perto da sua glória. Esse é meu Deus, diga, esse é meu Deus, não se vire, não se ri, é superior. O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor. Não faz aniversário, porque não existe nada no seu nascimento. Ele é o mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria é a onda dele. Não usa caridade, não usa caridade, não precisa secretário pra treinar seus planos. Não depende de conselho de seres humanos. Toda honra e toda glória é só ele, seja dada a ele, enquanto vai pra ele, por ele, com ele, só ele, aqui ou em qualquer lugar. E também tudo é ele, pra ele, por ele, com ele, só ele, aqui ou em qualquer lugar. Esta igreja é dele. Levante a mão e diga, minha família é dele. Diga, aqui ou em qualquer lugar, minha família é dele. Pode ler para o Senhor, amém? Quem abençoou com você? Se Deus quiser, Ele é. Diga mais forte, Ele é. E se Ele não fizer? Diga a pessoa que está do teu lado, Deus continua sendo Deus. Aleluia. Deus é Deus, me ajude aí, irmão. Canta bem forte assim, ó. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. A igreja canta. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o que, igreja? Dele vem, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus, seja o quê? Seja